Anteriormente aqui nesse canal a gente revisitou os 2 primeiros filmes live actions do Scooby-Doo, que até fizeram um certo sucesso, um dinheirinho, mas hoje a gente tá aqui para falar sobre os 2 filmes que a Cartoon Network fez e foram lançados diretamente para Home Video e TV. Esses filmes são Scooby-Doo, O Mistério Começa e Scooby-Doo e o Monstro do Lago. E são filmes que dessa vez são um pouco mais infantilizados, entendeu? Diminuíram aquele humor ácido que tinha nos 2 primeiros filmes. Olha, eu sou um homem de conteúdo. Parangas que nem você também me deixam excitado. Tem um humor mais adolescente, uma mudança de elenco, inclusive mudaram o ator que faz o Scooby-Doo. Sério, olha essa porra aqui, parece que ele ficou chapado com a droga que o Salsicha deu pra ele. Mas sem mais delongas, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar ligado em todos os vídeos novos aqui do canal. O filme começa mostrando pra gente a turma antes de ser a turma de amigos que a gente já conhece, quando eles ainda estão no colégio. E sim, isso é basicamente o Scooby-Doo Begins, é o Batman Begins dos filmes do Scooby-Doo. Ah, agora eu entendi! Eles moram na cidade de Vila Legal e o Salsicha tá pegando o ônibus pra ir pra escola. E assim, nesse negócio deles pegarem o ônibus, a gente já vê alguns rostos conhecidos, né? A Velma, a Daphne e o Fred. Eles meio que, como eu falei, a gente tudo na mesma escola, porém não tem contato nenhum porque eles não são amigos. Cada um tem o seu grupinho, com exceção do Salsicha, que não tem amigo nenhum e até recebe uma força do diretor para conseguir novos amigos, ou pelo menos adquirir um novo hobby que não seja usar droga. E eu tinha dificuldades para interagir com as pessoas. Não. Mas sabe o que me ajudou? Filatelia. Saúde. Em contrapartida, a gente conhece um cachorro tenebroso de CGI que pouco aparece no filme, e no segundo também, ele pouco aparece nesses filmes, que é o Scooby-Doo. Ele tá numa espécie de feira de doação, e nessa feira de doação ele geralmente nunca é escolhido pelas pessoas. Talvez pelo tamanho dele, porque acham que vão ter que dar muita alimentação, muita comida. E aí acontece que geralmente o bichinho ele não é escolhido não. E numa dessas ele até acha que vai ser escolhido por uma menina que está acompanhada do seu pai, mas não dá muito certo porque o Scooby-Doo estrada todo como de costume. E aí chega ao final do dia, né, o Scooby-Doo não foi escolhido por ninguém mais uma vez, e aí na hora que ele tá indo com um caminhão de mudança ali de volta para o local onde os cachorros ficam, ele acaba caindo, a grade abre e ele fica solto ali no meio da rua. Ele acaba parando em um cemitério, né? Porque o Scooby-Doo é azarado. E na hora que ele tá nesse cemitério, é o momento em que surgem 2 fantasmas que saem de seu túmulo. 2 fantasmas de CGI tenebrosos. E aí eles assustam o Scooby-Doo, que vai correndo e acaba pulando a janela de uma casa e caindo no quarto do cidadão que mora nessa casa, que é o Salsicha. E aí eles têm o primeiro contato, a primeira conversa, ele dá ali um biscoito ali pro Scooby comer. E o Salsicha pergunta ao Scooby-Doo se o Scooby-Doo quer ser amigo dele. Puxa vida, muito prazer, Scooby-Doo. É um prazer, Salsicha. Vamos ser amigos. Gostou da ideia? Que o Salsicha tava chapado nessa hora pra falar com o cachorro, meu amigo, não é brincadeira. Amigo. É verdade. No dia seguinte, o Salsicha tem a ideia genial de ir com o Scooby-Doo pra escola. Ele desfaz o Scooby-Doo e ambos entram dentro do ônibus lá pra ir pra escola. E aí o Salsicha, no meio de uma confusãozinha, acaba caindo, porque tem um maluco lá que vive botando o pé pro Salsicha cair, né? O Fred fica puto, começa a brigar com esse cara, porque esse cara não devia fazer isso, porque isso é errado. O Fred é o cara que ajuda as pessoas, né? E aí, no meio dessa confusão, a Daphne se mete, a Velma também, e aí o Scooby-Doo mostra que é um cachorro, e aí o motorista fica puto da vida, avisa o vice-diretor, e o vice-diretor da escola, que parece que manda mais nas coisas que o diretor, porque o diretor parece que é meio pau mole, né? Acaba colocando o pessoal de castigo. E aí eles vão pra detenção todos juntos. Com exceção do Scooby-Doo que fica trancado lá do lado de fora da escola. Esse negócio aí de um grupo de estranhos acabar se conhecendo e aí ficar meio que preso em alguma parte da escola e aí vão trocar experiências e virar amigos, é bem manjadão, tá? Começou ali com o Clube dos 5, ou pelo menos foi um dos primeiros filmes que eu vi só pra PC, e depois disso se repete em vários outros filmes, principalmente filme nível Disney Channel. Eles começam a conversar e percebem que tem algumas coisas em comum, que inclusive são mistérios. Eles ficam conversando um pouco mais, e o Salsicha, com eles, ele tem em comum, assim, nada. Ele só tem em comum que ele tá na detenção. Ih, vejam só, todos vocês gostam de mistério, mas eu vou fingir que tô na sala de aula. A questão é que um negócio estranho começa a acontecer ali na escola, um clima meio diferente, e aí os fantasmas aparecem lá. E é o momento que a turma sai da biblioteca e vai parar lá onde os fantasmas estão, que é no meio da quadra, né? E aí, na hora que os fantasmas aparecem, também aparece um novo fantasma com uma máscara vagabunda, parecendo o Ghostface. É sério, é o fantasma mais genérico possível. O cara tá com roupa preta e máscara branca. Esse é um monstro desse filme aqui, com exceção dos outros dois fantasmas. No final das contas, mais uma vez, a turma é quem leva a culpa por essa bagunça inteira, já que eles eram os únicos alunos que estavam fora da sala.
E aí, meu amigo, eles acabam pegando uma detençãozinha de leve. Nessa detenção, eles ficam meio tristes, ficam meio bolados. Mas como não tem adultos nesse filme, a não ser os diretores da escola e os figurantes aleatórios, eles não tem que se preocupar com os pais deles, não. Ufa! Eles decidem marcar de se encontrar lá na casa do Salsicha para poder tentar entender o que está acontecendo. Mas antes, o Scooby-Doo leva eles ao cemitério, usando ali o super faro dele para identificar qual era o túmulo desses tais fantasmas. E ele encontra o túmulo desses tais fantasmas. A Velma vai pesquisar quem eles são e descobrem que os dois são fundadores da escola deles e que eles tiveram um envolvimento com o enterro ali de uma cápsula do tempo que acabou se perdendo. Eles ficam meio curiosos. Será que é isso que o monstro quer? Ele quer essa cápsula? O que está acontecendo? Mas por que ele iria querer isso? Afinal de contas, eles não podem descobrir isso, já que eles não podem ir para a escola. Mas eles bolam um plano meio mirabolante, que é ir para a escola à noite do outro dia, para tentar entender mais ou menos o que está acontecendo. Como eu falei antes, como eles não têm pais, não tem problema sair escondido à noite. Isso explica os dois fantasmas. E se descobrirmos quem é o terceiro, nós vamos ter chance de limpar nossa barra. Ah, vamos nessa! Chegando na escola, eles vão dar uma investigada no lugar e primeiramente eles vão lá pra quadra. Obviamente foi o primeiro lugar que os fantasmas apareceram. E os fantasmas aparecem lá também. Eles se dividem, né? O Salsicha e o Scooby ficam presos dentro de um freezer por causa dos fantasmas. A Daphne e a Velma encontram umas máscaras ali, meio perto do negócio do teatro ali, né? Do figurino deles. E ela percebe que, essa máscara aí já é parecida com a máscara do bicho lá. Então, o bicho é tão genérico que ele pegou a máscara mais aleatória possível. E o Fred meio que dá uma de machão e luta ali com um dos fantasmas que possuiu um manequim. E aí, no meio dessa luta, aí ele descobre mais ou menos como pode ser que o outro fantasma utilizou umas cordas para simular que estava voando. E aí eles todos se perguntam, né? Cara, será que então só dois fantasmas são reais e o outro não é um fantasma real? É algo a se pensar. E aí, no outro dia, né, quando o diretor chega na escola, tá tudo uma bagunça porque os fantasmas fizeram a farra. E é o momento que a Daphne, o Fred e a Velma chegam lá também, porque eu acho que a detenção já tinha acabado, eles chegam lá de boa. E aí, o vice-diretor, olha só, ele encontrou o Salsicha e o Scooby dentro do freezer preso. E ele culpa eles por ter feito isso. E aí o Salsicha fala, né, não, fui eu que fiz a parada inteira sozinho, não culpa eles não, tá beleza, eles são de boa. E aí a turma não deixa isso barato não, porque eles têm um momento de união, de amizade. Fomos só nós. Espera um pouco. Não foram só eles. Eu tava lá também. Eu também. Meia culpa também. Eu também. Aí, porra, eles são amigos agora, caramba. No final das contas, a detenção deles é retirada. É isso mesmo, a detenção deles é retirada, porque dá lugar à expulsão da escola. Porque agora estão todos expulsos. Melhor ainda! Cara, esse vice-diretor, ele não ia aguentar um dia nas escolas brasileiras. Ele não ia aguentar um dia na minha escola. Na minha escola. Inclusive, na minha escola, teve um cidadão aí, que eu não sei quem é, que acabou colocando de pirona dentro do bebedouro da escola, cara. O quê? Loucura! Riscos de acabar matando as pessoas que poderiam ser alérgicas ao negócio. Mas esse cidadão, ele era novo, ele não sabia que as pessoas poderiam ser alérgicas a esse negócio aí. Cara, isso foi muito específico. Enfim, eles ficam, cara, agora que a gente foi expulso, a gente tem que inventar alguma coisa e tal, vamos ter que investigar esse pessoal que é suspeito. Eles têm uma lista de suspeitos, eles acham que pode ser o zelador, que pode ser a bibliotecária ou que pode ser o vice-diretor. E aí eles vão pra escola disfarçados pra tentar investigar o que tá acontecendo. O Fred tira uma casquinha disso e já tá com um beijo logo na Daphne ali. Ô, jogada! O Salsicha descobriu uma investigar com o pessoal e tal. E no final das contas, eles eliminam todos os suspeitos, com exceção do vice-diretor. Porque a Velma descobre nas investigações dela que o vice-diretor tinha alugado um livro ali de ocultismo da biblioteca. Por que tinha um livro de ocultismo na biblioteca da escola? Não faço a menor ideia. Mas aí o diretor pegou esse livro e esse livro tinha algumas explicações de como invocar fantasma. E aí eles decidem que vão na casa do diretor. Só tem um problema. A casa desse diretor fica lá no topo de uma montanha da cidade ali, né? E, cara, é de noite, e aí eles estão com medo, eles não sabem como é que eles vão. Porém, a Daphne revela que ela tem um carro. Pois é, meus amigos, esse carro nada mais é do que a máquina de mistério. Pelo menos é a máquina de mistério versão antes de ser a máquina de mistério, né? Qual é a nossa carona? Tá bem atrás de mim. Mas que porra é essa? Mas aí o filme já dá pistas de que eles vão pintar o carro, deixar ele ali padrão máquina de mistério. Ela só precisa de uns retoques. Eu pensei em pintar de azul e colocar grandes flores laranja. E quem vai dirigindo não é o Fred, quem vai dirigindo é o Salsicha, porque ele é o único que tem carteira de habilitação, porque ele foi
reprovado. Ele reprovou de ano. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E eles sobem nesse negócio, a turma inteira tá toda reunida lá, e aí eles vão dar uma olhadinha no que tá acontecendo. Tem um momento que eles ainda reforçam a amizade, conversando um pouco sobre o que eles pensavam que cada um era e tudo mais. E quando eles chegam na casa do diretor, eles vão dar uma investigada, encontram o livro, mas também encontram os fantasmas. Eles são perseguidos e os fantasmas levam o Scooby-Doo preso. E aí, meu amigo, eles ficam desesperados e pensam, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E eles decidem voltar pra escola, afinal de contas foi lá que tudo começou. E aí, na mesma noite, eles voltam pra escola, chegam lá na escola e se deparam com o fantasma lá, cópia barata do Ghostface, e os outros 2 fantasmas que prenderam o vice-diretor e prenderam o Scooby-Doo também. Então já não é o vice-diretor. E eles ficam, caramba, que negócio é esse? O Ghostface do Paraguai fala pra eles, é o seguinte, galera, vocês descem esse buraco que eu fiz aqui, e aí lá dentro vocês vão procurar a cápsula e me entregar. E eles fazem o que combinaram, né? Eles descem um buraco, vão procurar tal cápsula. E aí eles decidem, cara, vamos ter que enrolar esse bicho. Vamos avisar pra ele aqui um negócio e aí a gente causa o desdobro pra tentar prender ele. E aí lá embaixo eles bolam um plano. Eles chamam lá o Ghostface do Paraguai, ele desce as cordas. Aí eles pegam ele, colocam ele no carrinho de mão, vai levando ele pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aí no final dessa confusão inteira eles acabam descobrindo realmente aonde é que tá a cápsula do tempo. O monstro, entre aspas, pega a cápsula do tempo e eles continuam correndo porque o fantasma tá atrás deles e o Salsicha fica lendo ali o livro pra tentar falar a palavra mágica, pra desinvocar esses fantasmas, mas aí no final das contas ele acaba invocando mais fantasmas, mas depois ele acerta as palavras, desinvoca os fantasmas e quando o Ghostface do Paraguai tá pra fugir, o Scooby-Doo desce de uma vez porque o filme lembrou que se chama Scooby-Doo e o Scooby-Doo tem que participar do filme. Só tu, Scooby-Doo. E aí ele acaba prendendo o fantasma, eles desmascaram e é revelado que na verdade o cidadão era o diretor da escola. E o que ele queria com essa cápsula do tempo? Pois é, lembra quando ele falou pro Salsicha que o Salsicha deveria ter um hobby, aquele negócio de colecionar selos? Ele também fala que esse negócio de colecionar selos pode dar dinheiro, porque tem selos muito raros e tudo mais que valem muito. Selos com erro de impressão. E havia uns selos com erro de impressão dentro dessa cápsula do tempo. O Salsicha percebe isso e aí ele fala, realmente eu queria isso para ter um monte de dinheiro. Tudo é resolvido, o vice-diretor vira diretor, chama eles de volta para a escola, o Salsicha acaba destruindo um Camaro do diretor, eu acho que é um Camaro, é uma Mercedes, eu não entendo nada de carro, e também não entendo como é que o diretor ia ter dinheiro para comprar isso. Opa! E o filme se encerra com a turma fazendo ali a pintura ali da máquina de mistério. E também tem um musicalzinho meio parecido com a abertura lá daquele O Que Há de Novo Scooby-Doo que a gente assistia no SBT que passava. What? É basicamente um negócio aí que eles tentam fazer de diferente. Olha, engana-se quem achou que esse filme não fez sucesso. Como eu também. Eu até lembrava que esse filme era ruim, horrível, tenebroso. Cara, ele não é. Na minha opinião breve, ele é até divertidinho. Mas eu acho que se tivesse um pouco mais de orçamento, o que não tem, esse filme poderia ter uma correção de algumas outras coisas, tá entendendo? Por exemplo, os personagens acabam se teleportando de um lugar pro outro, nenhum deles tem família, nenhum deles tem pais. E fica meio que uma origem, sem ser uma origem, só realmente como a turma se conheceu. Não mostra algumas outras coisas de aspectos da vida pessoal deles. Mas aqui sou eu meio que comparando esse filme com o Scooby-Doo Mistério S.A., a série, que por sinal, pra mim, é uma das melhores coisas que foram feitas do Scooby-Doo. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Ele é assim divertido, bateu o recorde de audiência quando foi lançado no Cartoon Network, o que garantiu uma sequência um ano depois, chamada Scooby-Doo e o Monstro do Lago. Bom, nessa sequência a turma tá de férias e aí eles decidem viajar para um camping ali, né, para um negócio ali de ricaço do tio da Daphne. E aí nessa viagem ali, piriri-popó, eles acabam parando no meio de um estabelecimento. Nesse estabelecimento eles encontram uma mulher e a mulher fala pra eles que é pra eles tomarem cuidado com o monstro do lago. E aí tem uma foto desse monstro do lago, é aquele climazinho de mistério que sempre tem no começo das animações, porém tem uma exceção, não tem um Scooby-Doo nessa cena aqui. Na verdade não tem um Scooby-Doo no segmento inteiro que eles chegam nesse lugar aí. Demora um bocadinho pro Scooby-Doo aparecer. Parece que eles estão economizando no CGI e o Scooby-Doo acaba se teleportando de um lugar pro outro nesse filme. Isso é o pior defeito dessa história. Que pena. No final das contas, eles chegam no camping lá do tio da Daphne, eles caçam lá no clube dele, se apresentam. O que acontece? Eles vão passar o verão trabalhando lá pra ganhar um dinheirinho extra e, consequentemente, vão poder curtir o camping no horário da noite. Obrigada, Fabrício.
Ué, cadê o cachorro? Prazer em conhecer esse sorriu, né? Ah, tá, eu tava fumando a maconha de salsicha. Nesse filme, a Daphne e o Fred, eles estão engatando o relacionamento depois do Fred ter salvo ela em um celeiro em alguma das noites que eles estavam investigando alguma parada lá na cidade deles. E aí, o Salsicha acaba se apaixonando pela Velma também. Só que ele se apaixonou por ela depois dele cair no colo, né, ali da Velma, porque ela meio que salvou ele, e aí ele olha pra ela e fica apaixonado. Ele conta pro Scooby-Doo, que tem uma excelente reação, que é rir da cara dele como se fosse um idiota. Ah, tá. Valeu o apoio, amigão. Mas aí, depois disso, essa é a participação do cachorro até o momento. O Salsicha ainda pergunta pro Fred o que ele pode fazer, porque ele tá amando a Velma, ele não sabe muito bem como lidar com isso, e queria saber como é que ele vai ter uma parada séria com ela, igual ele tá tendo ali, né, com a Daphne, o Fred. E aí o Fred falou, cara, não tô tendo nada com a Daphne, não, nós estamos só curtindo. Sabe como é, né? Eu não sei se posso chamar a Daphne de minha namorada, Salsicha. Tô namorando todo mundo! O Salsicha vai dar uma voltinha com a Velma ali na praia, e aí eles encontram uma Pedra da Lua, ela fica encantada, ela explica pra ele como é que é essa Pedra da Lua e tudo mais, e ele pensa, cara, que legal, eu tô cada vez mais apaixonado por essa menina. O Scooby-Doo também fica aparecendo pra zoar ele ali no fundo. Isso é uma piada bem gostosa. Inclusive, que porra de lago é esse? É um monstro do lago, mas, tipo assim, parece uma praia. Eu não entendo. No final das contas, eles fazem todo o trabalho diário deles, né? E à noite, uma perereca gigante ataca lá. E esse é o monstro do lago, uma perereca gigante. Chega, brilha. E aí ela sai lá, ataca todo mundo fica com medo. E aí depois disso, pessoal, tudo que assinou ali, né? O clube do tio da Daphne sai de lá. E aí ele fica, cara, vou perder o dinheiro e tal e tudo mais. Aí a Daphne fala, não se preocupa não, tio. A gente vai investigar e entender o que tá acontecendo. Primeiro eles procuram o único cara que tirou a foto lá desse monstro. Descobrem que esse cara, na verdade, mentiu, fraudou tudo, né? E aí eles ficam, putz, e agora? Por onde é que a gente vai investigar esse negócio? Mas pelo menos eles descobrem que o monstro do lago foi criado por uma bruxa. Bruxa essa que prometeu se vingar do pessoal porque tomaram as terras dela. Vai, uma terrível fera. E aí o Salsicha vai pedir ajuda ali a Daphne e o Fred, porque ele quer saber como é que ele pede pra sair com a Velma, né? Mas aí eles são interrompidos porque a Velma encontrou uma gravação do que pode ser a bruxa. E aí eles vão dar uma olhadinha ali, né? A bruxa tá conversando com o fantasma lá, o monstro do lago. E aí no momento que eles vão dar aquele zoom clássico, aquele zoom que, tipo, dá zoom na imagem, simplesmente aparece a cara da pessoa, a Velma acaba derrubando o suco ali que ela tava bebendo no PC, queima tudo, eles não conseguem saber quem é que tava lá, quem é a bruxa, né? E mais uma vez nessa cena não tem o Scooby-Doo. Negócio estranho, né? Scooby-Doo, cadê você? Salsicha mete o pé de lá, mas antes ele acaba revelando pra Daphne, ele deixa escapar, que o Fred disse que eles não tinham nada sério. Eles acabam discutindo, eles fazem ciúme um pro outro e tudo mais, e esse é meio que o segmento deles. E no final das contas, o Salsicha consegue chamar a Velma pra sair, e eles vão sair juntos. E na hora desse encontro, né, o Salsicha dá pra Velma de presente uma pedra da lua, porque ele conseguiu essa pedra da lua aí. E aí ela fica bem feliz mesmo. Porém, ela meio que se assustou momentos antes só com um fogo, porque o Scooby-Doo acaba aparecendo lá pra tentar estragar esse encontro deles. E aí ela sai fugida de lá, e o Salsicha fica meio triste com essa situação, né? Enquanto o Fred e a Daphne, eles acabam indo numa biblioteca que é meio que um barco biblioteca. Mas eu não vou dizer nada porque na minha cidade aqui, em Parnaíba, tem um trem que é uma biblioteca. Então, um barco, biblioteca, não é o de menos. E aí quando eles vão nessa biblioteca no barco, um monstro tranca eles, enche de água, eles acabam discutindo mais um com o outro, terminam ali a relação que eles estavam tendo. E no final das contas até conseguem escapar de lá, conseguem com um livro que tem os descendentes da bruxa. Eles podem procurar para descobrir quem é o descendente dessa bruxa. E eles vão investigar isso, né? E eles chegam lá no quarto onde tá o Salsicha e o Scooby discutindo a amizade deles. Perguntam cadê a Velma, ele fala que a Velma saiu, meio triste e tal, do encontro. E aí eles revelam pra eles que, cara, a gente tem que procurar quem é o descendente dessa bruxa. O Salsicha percebe que o nome lá da bruxa, ao contrário, o sobrenome dela, é o mesmo nome da moça que era dona da cabana lá, assim, do começo do filme. E eles vão lá na casa dessa mulher. Ao chegar na casa dessa mulher, meus amigos, a bruxa tá lá e a bruxa já amarrou ela. Eles correm atrás da bruxa, a bruxa tá solta e tal e tudo mais. Conseguem prender a bruxa, capturam ela e na hora de desmascarar, meus amigos, essa é a cena que é revelado quem é o verdadeiro vilão do show. É hora de desmascarar quem tá por trás desse mistério. É você? O quê? Cruzes! Você? É, meus amigos, o vilão do filme é a Velma. Desde o começo ela tava metida com esse rolê, mas na verdade ela tá possuída pela bruxa.
E ela sai de lá correndo, porque ela foi lá pegar outro pedaço da Pedra da Lua pra colocar no cajado, completar algum ritual. E aí a descendente conta pra eles, né? Ó, a minha tataravó era bruxa, provavelmente a bruxa possuiu a Velma. E aí eu faço um precinho camaradinho pra vocês, de umas roupas ali, pra vocês entrarem lá dentro do lago, que provavelmente ela vai fazer um ritual dentro de umas cavernas submersas. E eles vão atrás da Velma, encontram ela lá fazendo esse rolê. O Salsicha tenta chamar a atenção dela para tentar fazer ela voltar a ser a Velma, mas não dá certo. Ela cria mais monstros do lago, esses monstros do lago correm atrás do resto da turma, e o Salsicha começa a cantar ali com a Velma, tenta trazer ela de volta, mas ela fica lutando com isso porque é só a bruxa, né? E aí o Scooby tá fugindo dos monstros, a Daphne e o Fred também, inclusive a Daphne e o Fred pedem desculpa um pro outro ali, né? Meio que se reconciliam, não reatam, só reconciliam a amizade deles. E o Scooby, ele meio que foge ali do fantasma, tentando fazer uma cena meio engraçadinha, tipo cartoon mesmo. E aí o Salsicha, ele consegue desfazer o feitiço, porque ele consegue chegar lá no coração da Velma, com o poder do amor, né? E aí o poder do amor da amizade faz isso acontecer. Eles quebram a pedra lá, aparece o fantasma da bruxa que capa o gato de lá, porque foi destruído. Os monstros voltam a ser só sapos. E aí toda a turma se encontra e começa a falar assim, beija, 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 né? Pro Salsicha e pra Velma, e eles dois se beijam. Mas meio que não rola nada, não rola uma química entre eles, e eles decidem que vão ser só amigos. Eles ganham um cheque de $10 mil do tio da Daphne, porque conseguiram resolver esse negócio, né? E aí eles ficam, cara, a gente devia mostrar alguma coisa, né? Realmente uma empresa. E aí o tio da Daphne dá um toque pra ela, monta uma empresa, faz um PJ aí pra vocês, põe o nome de Mistério S.A. e aí vocês conseguem ganhar dinheiro sem negar imposto pra cacete. E aí o Scooby tira uma foto ali da turma segurando o cheque, mas o Scooby, ele não aparece na foto. Ei, Scooby, tira uma foto. É curioso, né? Que é Scooby-Doo. Scooby-Doo não tá na foto do cheque. E aí o filme se encerra com um musical, o mais aleatório possível. Eu tenho quase certeza que o Salsicha dividiu a maconha dele com o resto da turma. Bem, esse Scooby-Doo aqui já não deu muito certo. O pessoal não gostou que o Scooby-Doo, se no primeiro filme ele aparece pouco, nesse aqui ele quase não aparece. A história é bem enroladinha, tá? Eu confesso que eu achei que ele era mais ruim do que eu lembrava, mas ele não é. Ele tem uma referência ou outra. Fora isso, ele é bem ruimzinho, tá entendendo? Que pena. E é isso, né? Vale ressaltar que tá perto aí de ter um novo live action da Netflix. Eu acho que vai ser uma série, se não me falha a memória. E o pessoal provavelmente já tá comentando que vai acontecer no acampamento. Eu tô ansioso. Tem um tempinho que a gente não vê nenhum live action do Scooby-Doo. Acho que tem chance de ser legal, tá? E esses foram os intuitos dos reviews que eu fiz. Se você não viu nenhum dos outros, é só clicar no card aqui da descrição que você vai ser encaminhado pro primeiro vídeo e pro segundo vídeo. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos vemos no próximo vídeo.